Se você é religioso, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheio de histórias incríveis desde o Velho Testamento até o Novo. E como é de se esperar, a ciência já comprovou muitos fatos bíblicos. Confira hoje 7 fatos bíblicos comprovados pela ciência. Número 1. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregava um par de cada espécie de animal, analisando de acordo com a física, o passo a passo das instruções impontadas. Na Bíblia, eles converteram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia para centímetros, determinando que 1 do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Não é? Também foi instruído a construir a arca com madeira de cofer, cuja densidade é parecida com a do cipestre, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos e chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 1.200.000 de quilogramas e para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos ou suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Número 2. Reservatório de Siloé. O livro de João conta a existência do reservatório de Siloé, local onde Jesus coletou água, para apurar os olhos de um cego. Embora todos pensassem que João não estava fazendo referência a um local de verdade, e sim usando um conceito para ilustrar a passagem, o reservatório realmente existe. Em 2005, um grupo de enganadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Após isso, arqueólogos assumiram as buscas e descobriram que se tratava de fato do chamado reservatório de Siloé, pois estava exatamente no local descrito por João. Número 3. Parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos reis, no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram partes de uma grande muralha, segundo o arqueólogo Eilat Mazar. Os restos da muralha do século X a.C. poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura, e além dela, havia também uma guarita de segurança e uma torre, e foram encontradas em um local chamado de Ofel. Entre a chamada Cidade de Davi e a parte sul do Monte do Templo Judaico. Número 4. Torre de Babel. Em Gênesis 11, vemos a história da Torre de Babel que foi construída pelos descendentes de Noé, que queriam eternizar seus nomes e também tinham intenção de alcançar os céus. Contudo, a atitude de soberba foi repreendida por Deus e como castigo, confundiu-lhes as línguas faladas pela terra, sendo essa uma das explicações para as várias línguas faladas pelo mundo. Em um novo estudo sobre uma pedra encontrada da antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Law, 2 Andrews George, no objeto encontrado há um desenho de uma torre com degrau. Se uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone abaixo a um texto que diz Segura-te, que significa monumento em forma de pirâmide ou um templo da Babilônia, a pedra do século 6 a.C., para um especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás de sua construção ou imperador. Nabucodonosor, segundo o objeto, também revela detalhes da construção da estrutura. E, mais importante, como Nabucodonosor, construiu a história escrita na rocha. É como aqui está na Bíblia. Número 5. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus, segundo o Evangelho. Em 1961, os arqueólogos, liderados pelo Dr. Antônio Prova, descobriram em Cesareia Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesareia. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Número 6. A Cidade da Primavera.
A cidade da primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi e também foi o lugar onde Salomão foi ungido rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a cidade da primavera, em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A cidade da primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la. Protegida pela fonte de Gion, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok por ordem de seu pai, Davi. A cidade da primavera é a maior fortaleza cananeia, que ainda resiste ao tempo. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel acreditam também que é a maior fortaleza conhecida que existe antes do reinado de Herodes. Número 7. Travessia do Mar Vermelho. Agora indo para o livro de Êxodo nas Escrituras, conta a história de Moisés que, para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito e na fuga, se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em dois, após o Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Karl Drews, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho. O vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994 nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos do tema. Deus o abençoe e até a próxima.